Gênesis capítulo 2, versículo 6. No livro de Gênesis, nós temos a revelação do Éden, que foi uma das primeiras vezes onde o Espírito do Senhor falava, através do próprio Deus, obviamente, falava ao homem. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 6, nós vemos a criação do homem, e aonde o homem foi colocado, e o ambiente em que esse homem foi colocado. E todas as vezes em que nós queremos perceber e ver o que Deus tem para nós, e qual o ambiente que Deus tem para nós, nós precisamos vir aqui em Gênesis. Todos os princípios lançados na Bíblia, desde a fundamentação do relacionamento entre Deus e o homem, se você quer ver o princípio disso, vai em Gênesis. Porque o livro de Gênesis é o livro das sementes, ou seja, tudo que foi lançado no livro do Gênesis, a palavra de Deus, desde Êxodo até Apocalipse, é apenas, o cumprimento, ou então a sequência daquilo que já foi falado em Gênesis. Então em Gênesis nós temos o princípio do estabelecimento da relação do homem e da mulher, temos o casamento. Em Gênesis nós temos a relação entre o homem e Deus. Em Gênesis nós temos como que deve ser o estabelecimento da vida da igreja. Então tudo com relação ao nosso espírito, à nossa vida espiritual está em Gênesis. E hoje eu quero compartilhar com você sobre um princípio e sobre algo que estava aqui no Éden, que era o rio de Deus. O rio de Deus. E esse rio, ele começa aqui no Éden, mas você vai ver diversas passagens na Bíblia falando sobre esse mesmo rio. O rio de Deus que carrega vida consigo. O rio de Deus que é poderoso, caudaloso, forte. O rio de Deus, da qual nas suas margens há vida. Há realmente muitas árvores que brotam desse rio. Águas que não cessam. E esse rio, irmãos, é um componente fundamental para a nossa vida, porque esse rio fala do mover do Espírito. Esse rio fala do Espírito Santo, que está correndo entre nós o tempo todo. E lá no livro de João, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e é um dos encontros mais marcantes da Bíblia e do ministério de Jesus, ele fala algo para aquela mulher. Ele fala assim: olha, aquele que beber da água desse poço vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, ele não vai ter sede. E além de não ter sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Então dentro de nós, uma vez que nós cremos, nascemos de novo, dentro de nós há um rio, e esse rio flui. Porque Jesus mesmo fala lá para Nicodemos, ele fala: olha, importa que você nasça de novo, nascer do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então quando você nasce de novo, há um Espírito dentro de você, que tem uma capacidade de fluir como um rio, e quando o rio está fluindo em nossa vida, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais leve. O ministério se torna mais leve, a paternidade, a maternidade se torna mais leve, a nossa vida com Deus é mais leve, tudo se torna mais leve. Por quê? Porque o rio flui, o rio flui, o rio flui. Mas sabe por quê? Que muitas vezes nós temos a sensação de estarmos cansados, pesados, com o nosso espírito abatido, com a nossa alma pesada. Por quê? Porque o rio não está fluindo corretamente. O rio não está fluindo corretamente. Ou muitas vezes não temos essa sensação. E nós queremos muitas vezes lidar com o sobrenatural, realizar uma obra sobrenatural no natural. Com recursos naturais é impossível nós termos uma experiência de vida sobrenatural com recursos naturais. Nós só conseguimos viver o sobrenatural quando nós andamos pelo sobrenatural. E o fluir desse rio é algo sobrenatural. Nós não explicamos, mas apenas experimentamos. E por isso que há muitas pessoas angustiadas, com um fardo que parece ser pesado demais,
Seja na família, seja no trabalho, seja na vida da igreja. Por que muitos líderes de célula sentem que estão, com uma sensação de estarem carregando um piano nas costas? Às vezes pastores que lideram, que trabalham na vida da igreja, mas parece que estão carregando tudo sozinho. Um cansaço espiritual, cansaço na alma. Talvez você que está me ouvindo já passou por isso. Por quê? Porque a sensação que nós temos é que não está fluindo. Tem algo emperrado, tem algo travando. Só existe cansaço espiritual ou na alma onde não tem rio fluindo. Porque aonde o rio flui, tudo se torna leve. Ah, pastor, não vou passar por problema? Não, não é que você não vai passar por problema. O problema está aí, para todo mundo. Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas aquele que está com o rio fluindo, o problema ele vem, mas logo passa. E ele não te abala, não te afeta. Por quê? Porque o rio está fluindo. As águas estão fluindo. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo apenas uma introdução, porque eu quero compartilhar com você nessa noite 5 pontos, 5 condições desse rio que flui. Porque muitos não conseguem perceber esse rio fluindo. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite e pense, pastor, eu estou nessa condição, eu não sinto esse rio fluindo. Eu já sou crente há muitos anos, eu já me batizei, já frequento a vida da igreja, mas eu não sinto esse rio fluindo de dentro de mim. Um rio de unção, de vida. Sabe que quando eu falo, parece que é Deus falando. Que quando eu chego, eu sinto que algo está se fluindo dentro de mim. E nós não precisamos ser especialistas em biologia, nós não precisamos ser biólogos para percebermos se algo tem vida ou não tem. Nós não precisamos explicarmos o que é a vida. A gente não sabe definir vida, a ciência não define a vida, mas a gente sabe aonde tem vida. Porque se tem vida, aquilo brilha, tem um perfume, é diferente. Quantos conseguem compreender o que eu estou dizendo? E talvez você consiga perceber isso na sua vida. Você não consegue explicar, mas sabe que está faltando alguma coisa, está faltando vida. Você consegue perceber Deus fluindo através de você, ou você sente que está seco? Você consegue perceber o Espírito fluindo através da sua vida, ou parece que você está num ambiente de deserto? E hoje eu quero falar algumas condições sobre o fluir desse rio, que se nós tivermos revelação dessas intenções, desses ambientes, dessas condições, nós estaremos muito mais sensíveis àquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. E eu acredito que essa palavra é para nós. Por quê? Porque antes de Deus fazer algo através de você, Ele vai produzir algo em você. Quantos compreendem isso nessa hora? Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e você vai orar nessa hora. Eu quero que eu vou te dar alguns segundos para você falar assim, Senhor, fala comigo nessa hora. Sabe, seja honesto, fala, Senhor, eu sinto que está faltando alguma coisa, não está fluindo, por isso fala comigo nessa hora, Jesus. Que teu Espírito flua de uma maneira natural, sabe, de uma maneira sobrenatural, que o teu Espírito fale comigo, que eu possa perceber e sentir o rio das águas da vida fluindo dentro de mim e ao meu redor. Sabe, ore para que o Espírito Santo te dê, sabe, revelação da palavra. Pai, aqui estamos nós e essa é a sua palavra. Desejamos ser marcados, ser tocados pelo Senhor, sermos, Senhor Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito e pelo fluir deste rio, o rio de águas vivas, o rio, sabe, que brota do trono, o rio que nasce no Éden e culmina na Nova Jerusalém, o rio de Deus que percorre sobre nós e sobre a vida da sua igreja. Por isso fale conosco nessa hora, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Gênesis capítulo 2, versículos, vamos ler do versículo 10, é melhor, versículo 10, e diz assim: e saía um rio do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços, então aqui no Éden a gente tem a presença desse rio, e você sabe que o Éden é um lugar de delícias,
E aqui nessa condição, nesse ambiente, nós percebemos o primeiro princípio, primeira condição de onde que o rio flui. Primeiro, para termos o rio fluindo em nossas vidas, nós precisamos nos expor completamente. Completamente. No Éden, antes do pecado, o homem, ele estava completamente nu. Não havia reservas entre ele e Deus. O homem se relacionava com Deus totalmente exposto. Ele se relacionava com Deus com o coração completamente aberto. E para que nós venhamos experimentar esse rio fluindo das nossas vidas, nós precisamos estar nus. Obviamente eu não estou falando de uma nudez natural, eu não estou falando de uma nudez que está relacionada à roupa, mas estou falando da nudez do coração, da alma. Porque estar nu, estar exposto, significa ter um relacionamento completamente puro e transparente com Deus. O homem tinha esse relacionamento, mas o pecado afetou essa comunhão com Deus. E você conhece a história, quando o homem peca, a Bíblia fala que os olhos dele se abrem, ele consegue enxergar a sua vergonha, a sua nudez. E a primeira coisa que o homem faz, ele faz roupas para ele mesmo. Ou seja, ele começa a se reservar para Deus. Ele começa a ter uma consciência de que agora ele não vai mais se expor a Deus. E o pecado faz isso conosco. Quando nós temos a sensação, ou quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de orar. Quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder de Deus. Por quê? Porque nós não queremos nos expor para Ele. Nós não queremos expor a nossa nudez, a nossa vergonha para Deus. Nós não queremos permanecer nessa intimidade, nessa comunhão. Quantos compreendem isso? Faz sentido o que eu estou falando? Por quê? Porque a verdade é que o pecado, ele entra e toca justamente nisso. O pecado produz em nós, sabe, uma reserva para Deus e para as coisas de Deus. Mas nós experimentamos um rio fluindo e das águas da vida quando nós nos expomos completamente ao Senhor. O Éden é um jardim de delícias, um lugar de descanso, onde Deus escolheu ter intimidade com o homem. Mas é impossível ter relacionamento profundo sem transparência, sem exposição completa de quem nós somos. Pastor, mas então eu preciso falar com Deus e contar para Deus o que eu sou, o que eu penso, quais são os meus sonhos, meus medos. Ele já não sabe disso tudo, sim. A Bíblia fala que Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Mas você sabe que se expor completamente a Deus é você, de fato, abrir o seu coração e rasgar o seu coração para Deus. É você, nos momentos de oração, da sua oração, você falar tudo aquilo que está dentro de você. Quais são as suas angústias? Quais são os seus medos? Quais são os seus planos, seus projetos? Fala com o Senhor. Mas Ele sabe de tudo isso, sim, Ele sabe. Você sabe que um detetive, para ele investigar um assassinato ou algum crime que aconteceu, ele investiga a vida de muitos suspeitos. Para onde ele foi, o que ele fez, se ele tem antecedente criminal, quem estava na cena, o que as testemunhas falam. Ele investiga a vida do sujeito, sabe a cor que ele gosta, sabe tudo. Mas saber tudo da vida de alguém não significa que você tem intimidade com ela. Eu posso saber tudo da vida de uma pessoa, se alguém me contar. Às vezes acontece. Às vezes um pai vem falar comigo: pastor, ora pela vida do meu filho. Meu filho é assim, assado, desse jeito, só quer ficar no quarto assim, assim. Ele conta tudo. Isso não significa que eu tenho intimidade com aquele adolescente ou com aquele jovem. Sabe quando que eu vou ter intimidade com ele? Quando ele vir abrir o coração. É a mesma coisa com Deus. Deus sabe de tudo da sua vida, mas sabe o que Ele quer? Que você se exponha para Ele, que você esteja nu diante dEle, que não haja reservas entre você e Deus, mas que na sua oração você fale para Ele quem você é de verdade. Sabe, que você realmente se abra, se rasgue. Intimidade só existe quando nós nos abrimos para Deus,
Quando você diz o que está doendo, quando você fala para Ele dos seus medos, quais são os seus sonhos, quando você, sabe, se rasga para Deus por inteiro, sabe aquela vontade que você tem muitas vezes de esganar o seu marido? Fala para Deus: Deus, eu estou com vontade de esganar esse homem que o Senhor me deu. Sabe aquela vontade que você tem de espancar e bater e matar o seu patrão? Fala para Deus: Senhor, me segura, senão já era. Eu vou sair da graça, alguns falam. Sabe aquela vontade que você tem muitas vezes de falar umas verdades para o seu irmão? Fala para Deus: Senhor, eu estou com a vontade que se eu fizer vai cair uma bomba na igreja. Aquela inveja que você sente muitas vezes do irmão: Senhor, eu estou com inveja. Não tem outra palavra, inveja mesmo, inveja. Orgulho, arrogância. Fala para Deus, se exponha. Abra seu coração, se rasgue para Ele. Quantas coisas ruins estão dentro de nós que nós não expomos para Deus. Por quê? Porque nós não temos coragem muitas vezes de falar, de achar que nós seremos condenados por Deus, ou de muitas vezes mantermos um relacionamento com Deus baseado na religiosidade. Não, meu irmão, sabe o que Deus quer de nós? Que nós venhamos entregar Ele por inteiro, quem nós somos, que sejamos honestos diante dEle. Ele nos conhece, não adianta enganar Deus. Somente quando nós confessamos que somos Jacó, que Ele pode nos transformar em Israel. Somente quando a gente fala que a gente é quem a gente é de verdade. Eu sou enganador, arrogante, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, olha para mim, olha o que eu sou, eu preciso da sua mão. Quando nós somos honestos em dizer para Deus quem nós somos de verdade, abrimos o nosso coração, confessamos a nossa carnalidade, é que o rio de Deus começa a brotar e levar toda a sujeira da nossa vida. Somente quando nós realmente rasgamos o nosso coração e confessamos. Olha o que a palavra de Deus lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 9. A Bíblia fala sobre isso, sobre você confessar. Tem muitas pessoas que interpretam esse versículo de uma outra forma. Olha o que diz, acompanhe comigo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem gente que olha para esse versículo e interpreta só a parte dele. Confessar o pecado que você cometeu. E lida isso como um processo religioso. Pecou, Senhor, me perdoa, me arrependa, perdoou. Pecou, pediu perdão, perdoou. Pecou, pediu perdão, perdoou. Como uma cartilha. Só que não é apenas isso que João ele fala. Ele fala assim, que se nós pecarmos, nós devemos chegar diante dele e falar: Senhor, pequei, errei, dei mole, vacilei. Isso não pertence mais a mim, faz isso através de mim, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Eu deixo as coisas para trás. Isso é confessar o pecado. Mas ele não fala só de perdoar pecado, fala de purificar. Purificação é limpar aquilo que muitas vezes está encrostado. Sabe, manchou. Caiu uma tinta, você foi tomando açaí, tomou açaí, caiu na roupa, você lavou, mas ainda está a mancha. Precisa o quê? Purificar. Tem coisas que estão dentro de nós, que estão agarradas, igual a mancha. O que você fala para Deus? Confessa para Ele. Fala: Senhor, a verdade é que eu sou arrogante, a verdade é que eu não presto. Até agora, até hoje, eu me achava a última Coca-Cola do deserto. Mas a verdade é que eu sou soberbo, jactante. Tem misericórdia de mim. Sabe, e quando nós abrimos o nosso coração para Deus, irmãos, é aí que nós alcançamos a cura, purificação. E essa nudez muitas vezes se estende aos irmãos e à vida da igreja. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer, olha o que diz Tiago 5,16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. É muito ruim, às vezes tem irmãos que, quando você pergunta a ele, está tudo sempre bem,
está tudo bem, não passa por luta nenhuma. Irmãos, nós sempre vamos passar por uma dificuldade. Talvez você está passando por uma certa dificuldade em algo na sua vida. Às vezes você está diante de um desafio, que quando você se abre dentro da comunhão e da vida da igreja, sabe, nós oramos uns pelos outros, nós estendemos a mão, nós ajudamos. E muitas vezes nós, quando somos transparentes uns com os outros, é óbvio que você não tem que ficar falando isso para todo mundo, mas há irmãos de confiança, irmãos que nós dividimos o peso, irmãos que nós dividimos muitas vezes os desafios, mas que vão ser importantes para o quê? Para que nós venhamos estar juntos, unidos. E para que haja o fluir desse rio, nós precisamos ser transparente. Quantos compreendem o que eu estou falando? Mas vamos avançar. Segunda coisa, para ter o rio fluindo, nós precisamos ter o trono estabelecido. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, a Bíblia vai dizer sobre isso. Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, é o mesmo rio lá do Éden, brilhante como um cristal, que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio sai do trono, o rio de Deus da vida, ele emana desse trono. Em outras palavras, não existe rio aonde não há trono. Se não existe trono de Deus, não tem rio fluindo. Trono fala de senhorio, fala de governo, de autoridade de Deus sobre nós. Se Ele não é o Senhor da sua vida, não espere rio fluindo da sua vida. Se não há trono de Deus na sua casa, não espere rio de Deus fluindo lá. Se não há trono de Deus na sua célula, não espere rio de Deus fluindo. Se não há trono de Deus no seu trabalho, não espere rio de Deus fluindo lá. Só há rio onde tem trono. Se há trono, o rio flui. O rio flui. O trono fala de uma autoridade de Deus. E quando nós estabelecemos o trono de Deus na nossa vida, nós nos submetemos a Ele. E nos submetemos à direção do Espírito. Nos submetemos àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Submetamos à sua vontade. E quanto mais nós nos submetemos a esse Espírito, mais o rio vai fluir. E quanto menos nós nos submetemos, quanto mais nos achamos dono do nosso próprio nariz, menos rio de Deus vai fluir na nossa vida. Por que há muitas pessoas que não sentem esse fluir do rio? Por quê? Porque é Ele que decide tudo na vida dele. É o Senhor quem decide aonde você vai trabalhar. É o Senhor quem decide do que você se alimenta, do que você vê, do que você ouve. É o Senhor que decide com quem você se relaciona. É o Senhor que decide aonde que você investe seu dinheiro. É o Senhor que decide o destino da sua família, o destino da sua vida. Se é o Senhor que decide todas essas coisas, eu posso te dizer e garantir que o rio vai fluir. Mas se não é o Senhor, eu sinto lhe informar, mas tem grande chance de você dar muitas e muitas voltas no deserto. Por quê? Aonde há trono, há rio fluindo. Aonde há autoridade, governo de Deus, soberania de Deus, há rio fluindo. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Pode dar amém por isso? E quantas vezes nós tomamos decisões que às vezes parece que não tem unção. A gente se movimenta para fazer algo, mas parece que não tem o fluir. Não tem, sabe, aquela coisa que, nossa, parece que o negócio está fluindo de uma maneira sobrenatural. Eu não sei, às vezes você toma algumas decisões baseadas no Espírito, as coisas começam a acontecer rapidamente. As coisas começam a acontecer, parece que você nem consegue entender como que as coisas se encaixaram tão perfeitamente. Sabe o que é isso? É o fluir do rio. É o fluir do rio. Pastor, recebi uma proposta de mudar de emprego. O ambiente era melhor, o lugar era melhor, o salário era melhor, mas parece que tudo piorou. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós recebemos muitas propostas que parecem ser muito boas, mas nós não somos guiados por propostas, nós somos guiados pelo Espírito. Pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito e governado por esse Espírito, experimenta do rio de Deus. E sempre que você fizer a vontade de Deus, você vai sentir o rio fluindo dentro de você.
Sempre que você fizer a vontade dele, você vai, é algo sobrenatural. Você sabe, em 2015, eu fui para Goiânia, fiquei 2 anos lá estudando. E não pense que foi uma decisão fácil, eu resisti muito. Eu voltei atrás 2 vezes nessa decisão, porque eu mesmo não queria ir. Eu lembro uma vez, minha mãe está ali, com meu filho. 6 meses antes ela falou para mim assim: por que você não vai para Goiânia? Eu virei para ela e falei assim: eu não vou mesmo para Goiânia, você está louca? Meu lugar é no Rio de Janeiro. O que eu vou fazer em Goiânia? Tem Deus lá e tem Deus aqui também. Eu não vou para lá. 2 semanas depois, apareceu a oportunidade e Deus falou comigo: você tem que ir para lá. Na mesma hora eu falei: eu vou, é nós, estamos juntos, é tudo certo, não tem, agora arruma as malas, vamos embora. Depois eu pensei, eu falei: não vou nada, vou ficar aqui. Voltei atrás. Aí Deus falou comigo de novo: vai. Eu falei: eu vou, tudo pelo Senhor, eis-me aqui. Mas depois eu me encontrei com a situação, falei: vou não. Mas teve uma hora que não teve jeito, eu fui. E quando eu cheguei lá, sabe o que eu senti? Vontade de ir embora. Os primeiros 3 meses, eu fui pressionado de uma tal forma que eu falei assim, eu entrei no chuveiro chorando, eu falei assim: o que eu vim fazer aqui, nesse lugar? Eu vou voltar agora para a casa da minha mãe, para o meu pastor, vou voltar agora para o Rio de Janeiro. Mas na mesma hora, o Espírito testificou no meu coração e falou: quem governa a sua vida? Não sou eu? Irmãos, hoje eu entendo, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, mas não foi por causa de mim, foi por causa da vontade dele. Quando nós entendemos e fazemos a vontade, a gente sente fluir. Às vezes parece ser difícil tomar decisão, mas você sabe o que você tem que fazer. Quando Deus fala com você algo, você sabe que é Ele falando. Quando Deus te direciona para algum lugar, você sabe que é Ele falando para você ir. Jesus, Ele tinha o fluir do Espírito de vida tão grande, tudo que Ele fazia dava certo. É óbvio, pastor, Ele era Deus, não era só por isso. Um dia perguntaram para Jesus assim: com que autoridade você faz essas coisas? E Ele falou: eu vou responder com uma nova pergunta. Vocês creem que o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Se vocês me responderem essa pergunta, eu te respondo com que autoridade eu faço isso. E eles falaram: se a gente disser que é de Deus, você vai me dizer uma coisa, se a gente disser que é dos homens, eu não sei, a gente não sabe por quê. Jesus falou: então também não digo. Mas na verdade Ele disse. Por que Ele disse? Sabe o que Jesus queria dizer? Jesus, em outras palavras, disse: olha, eu, que sou filho de Deus, me submeti ao batismo daquele que veio antes de mim. E é por isso que eu tenho autoridade. E é por isso que o rio flui, porque eu me submeto às autoridades. A autoridade. E isso se reflete também a autoridade e o trono de Deus através da vida das pessoas. Hoje a conversa é ser independente, fazer o que você quiser. Hoje a independência, ela se tornou algo muito bom, mas quando nós queremos ser independentes demais e achamos que não precisamos nos submeter a nada nem a ninguém, nós entramos no caminho de Lúcifer, e o rio de Deus é cortado. Você quer ver um exemplo na palavra de Deus? Um dia, Moisés escolhe uma esposa para ele, e na família dele há um burburinho. Miriam e Arão não gostam nada disso. E eles começam a questionar a escolha de Moisés. E Miriam expõe Moisés no meio da congregação, onde Moisés era o líder. Na mesma hora, a Bíblia fala que Deus tratou aquela rebeldia de Miriam. Ela se tornou leprosa. E durante 7 dias, a nuvem ficou parada. Ou seja, ela não se moveu. Aonde há rebeldia, aonde há independência, e aonde não há submissão às autoridades, a nuvem para, o rio é cortado. Isso é muito sério. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de nos submeter. Mas hoje eu acredito que você vai rejeitar a independência do seu coração. Sabe, nós estamos debaixo de pessoas: pastor, mas eu me submeto a Deus, mas a homem nenhum.
Sabe, irmãos, eu não sei por que Deus quis assim, mas Deus escolheu falar através da vida de pessoas. E se você realmente se coloca na posição de que nenhum homem fala na sua vida, você corta o rio de Deus através de você, porque o rio de Deus flui através da igreja, de nós. Mas quando nós nos submetemos a irmãos, a pessoas, a líderes, pastores, sabe, quando nós submetemos aos tronos que são colocados de Deus, através muitas vezes na vida de outras pessoas, nós sentimos o rio de Deus fluindo através de nós. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Essa é a segunda coisa. Mas terceiro princípio, vocês estão anotando? Primeiro princípio, estarmos completamente expostos diante de Deus. Segundo, ter o trono estabelecido. E terceiro, estar conectado ao templo. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ezequiel 47, versículo 1. A Bíblia fala mais uma vez de onde e por onde esse rio flui. Ezequiel 47, versículo 1. Olha o que diz. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Águas que fluem e saem do templo. O rio de Deus, ele também flui a partir do templo. Ou seja, o templo aqui significa a vida da igreja, o corpo de Cristo. Por que muitas pessoas não percebem o rio de Deus fluindo de dentro delas? Porque estão desconectadas com a vida da igreja e com o corpo de Cristo. E quando eu falo de estar conectado à vida da igreja, estar conectado ao corpo de Cristo, eu não estou falando apenas de frequentar um culto, não estou apenas falando de frequentar a célula, não estou falando apenas de você vir de corpo, mas não vir de coração. Porque estar conectado à vida da igreja, você está participando do culto, é você estar compartilhando vida, estar compartilhando amor, comunhão, vínculo com os irmãos. Por quê? Porque quando nós estamos unidos uns aos outros, conectados no corpo, o rio flui. É a mesma coisa o nosso corpo, irmãos. Se nós cortarmos uma mão, imediatamente o sangue para de correr. E se o sangue parar de correr, aquele membro morre. É a mesma coisa. Muitas pessoas frequentam o culto de uma maneira religiosa, como se fosse para pagar os pecados da semana, como é na igreja católica, como é em muitas outras religiões. Mas a verdade é que nós não nos relacionamos com Deus e não participamos de um culto para pagarmos os pecados ou então para abafarmos aquilo que nós fizemos. Não, nós estamos aqui, você está aqui para compartilhar vida, para receber vida, para distribuir vida, para receber sangue que te fortalece durante a semana. Você participa da célula porque você compartilha vínculo com o seu irmão. Há um poder tremendo na comunhão e nós não podemos, estarmos isolados. Tem gente que acha que dá para ser crente isolado. São coisas antagônicas. Cristianismo e isolamento andam por caminhos completamente distintos. É impossível ser cristão isolado, sozinho. Porque cristianismo fala de vida com vida. Cristianismo fala de compartilhar sonhos. Cristianismo fala de compartilhar DNA. Dentro da vida da igreja a gente ora junto. Dentro da vida da igreja a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente luta junto, a gente compartilha junto, porque quando a gente está junto o diabo não pode nos tocar, porque quando a gente está junto a gente fica mais forte. Nós compartilhamos vida, compartilhamos unção, cura, salvação. Na comunhão há poder. Por isso, se você está com essa mentalidade que você pode ser cristão sozinho, eu quero te declarar sobre sua vida hoje, que essa mentalidade vai cair por terra agora em nome de Jesus. É por isso que a pandemia, ela foi fatal para muitas igrejas e para muitos irmãos. Porque dá a sensação de quando você está assistindo o culto online, nada contra você assistir o culto. Assistir o culto, você apenas está assistindo o culto.
Não há compartilhamento de vida online. Não existe isso. Não há como substituir uma reunião discipular de célula para uma reunião online. É óbvio que se a gente não consegue reunir olho no olho, corpo a corpo, faz online. Mas não substitua isso. Por quê? Porque nada pode trocar o poder da comunhão. Você pode ser edificado pela palavra. Quem está me ouvindo está sendo edificado. Mas se ficar só nisso, não é o suficiente. Não é o suficiente. E muitos ainda insistem em querer viver essa vida isolada. Mas deixa eu te falar, irmãos, quando nós nos isolamos da comunhão, não há rio de Deus fluindo, as águas são cortadas. Vida da igreja é o lugar onde a gente tem gente que pode falar na nossa vida. Vida da igreja é onde você tem alguém e que você pode procurar. É onde você tem alguém que muitas vezes você vai receber auxílio, mas também em outros momentos você vai auxiliar. Vida da igreja é um suportando ao outro. Lá no livro de Efésios, fala sobre isso. Efésios 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus vai dizer sobre essa comunhão. Olha o que diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem gente que interpreta esse versículo errado. Quando fala de suportar ali, não é de suportar, de falar assim, irmãos, eu estou te suportando, estou quase não aguentando mais, mas eu te suporto em amor. Não é isso. Esse suportar ali é dar suporte, prestar auxílio, ser um braço, um ombro. Mas para isso, precisa de quê? Ali está falando, humildade. Sabe por que tem muita gente que não quer viver a vida da igreja? Porque é arrogante, é soberbo, se acha melhor, ou se acha indigno de participar. Essas duas coisas estão completamente fora da vida da igreja. Para você dar suporte e ser suportado, é necessário humildade, mansidão, paciência, mas principalmente o amor. Há um poder tremendo na comunhão, e quando nós estamos um com o outro, irmãos, não há nada melhor do que estarmos juntos uns aos outros. Tem muitos irmãos, tem muita gente que não consegue encontrar suporte na família como ele encontra na vida da igreja. Tem muita gente que até mesmo na família dele, ele não encontra esse tipo de coisa, porque muitas vezes falta a revelação por parte dos seus familiares. Mas quando você está dentro da vida da igreja, você encontra esse auxílio, encontra esse suporte. Não caia na conversa do diabo de que você pode viver sozinho. Não caia da conversa de Satanás, sabe, que você pode fazer tudo sozinho, que se você não precisa de compartilhar nada com ninguém, que você não precisa de oração, que você não precisa de alguém falando na sua vida, de que você não fala na vida de ninguém. Isso é uma conversa diabólica, aonde muitas vezes é colocada a nossa vida no centro. É o 666, 6 é o número do homem, 3 vezes é a plenitude. Você sabe qual é a pregação do anticristo? Eu por mim mesmo e eu até o fim. Mas quando nós rejeitamos o nosso eu e desejamos compartilhar a vida uns com os outros, nós vivemos a vida da igreja. Ali o rio flui. Ali o rio flui. O rio flui sobre o templo, debaixo do templo, aonde há templo, casa de Deus, igreja edificada, ali há rio fluindo. Quantos conseguem compreender? Quarto princípio, ser quebrantado. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Esse princípio é fantástico. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Se nós quisermos ter o rio fluindo em nossas vidas, precisamos estar nus diante de Deus, nos expor completamente. Precisamos ter o trono estabelecido em nossa vida. Para ter o rio fluindo, nós precisamos estar conectados ao templo, à vida da igreja. E também precisamos ser quebrantados. Êxodo capítulo 17, versículo 6, olha o que a Bíblia fala: eis que estarei ali,
diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a gente vê a explicação desse texto. O que significa essa rocha? 1 Coríntios 10, 4 vai dizer que essa rocha é Cristo. Olha o que diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo. No deserto, quando o povo teve sede, Deus fala para Moisés: fere a rocha, que vai sair água. Aquela rocha representa Cristo. Por quê? Porque para que nós venhamos receber vida hoje, Cristo precisou ser ferido na cruz. E nós só recebemos essa vida porque Ele foi ferido. E essa rocha agora representa a nossa vida. Porque rocha aqui fala de quebrantamento, fala de morte. No rio de Deus, se você é uma pessoa dura, fechada, inteira, não há rio fluindo. Não há rio fluindo. Quebrantamento significa quebrar a alma, a dureza de coração, a casca. Livro da Madame Guyon, o pastor fala sempre nesse livro, Experimentando das Profundezas. Ela fala sobre isso. E a Bíblia, ela fala que para que nós venhamos experimentar do fluir do rio, é necessário que a alma seja quebrada. E quebrantamento muitas vezes fala de um ambiente de luta, no ambiente de pressão, no ambiente de dificuldade. Muitas pessoas ainda são duras de coração, estão vivas demais. Muitas vezes sermos quebrantados fala de um lugar onde não há mais forças, e não nos resta mais nenhuma saída a não ser chorar diante de Deus, por causa de algo na família, de algo no trabalho, de algo na sua vida. E muitas vezes Deus permite a gente chegar nesse ambiente, para que a gente venha a ser quebrado. Porque somente quando a nossa alma é quebrada, somente quando a gente se humilha, somente quando a gente se quebranta, e a gente fica contristado diante de Deus, é que o vaso se quebra, e o perfume é exalado. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Quando foi a última vez que você se humilhou diante dEle? Quando foi a última vez que você se rendeu a Ele e falou: Senhor, eu me rendo àquilo que eu sou, faz através de mim? Quando foi a última vez que você, na sua oração, você se debulhou em lágrimas e você rasgou o seu coração diante de Deus? Homens espirituais têm olhos molhados. Desconfie de pessoas que têm olhos secos. Eu não estou falando de uma emoção natural. Eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo, que um homem e uma mulher de Deus, espiritual, eles são leões diante das circunstâncias, mas são ovelhas, cordeirinhos diante de Deus. São quebrantados, não resistem a Deus, não são duros diante de Deus. E muitas vezes nós queremos sempre aparentarmos estar fortes, poderosos, vigorosos, mas por dentro estamos destruídos. É por isso que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, deixar a soberba, a arrogância de lado e se render a Ele. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nós vamos ver água saindo da pedra. Há uma profecia da parte do profeta Ezequiel. Não lembro agora, não sei se é Ezequiel ou Jeremias, mas tenho quase certeza que é Ezequiel, que Deus transformaria corações de pedra em corações de carne. Sabe por quê? Coração de pedra não tem valia para Deus, porque o quebrantamento não é algo passivo que você espera acontecer, mas é uma postura ativa do seu coração, é uma postura de fé, é uma postura de você se render a Ele, como aquela mulher que quebra o vaso e derrama sobre ele o puro nardo. É uma postura ativa diante de Jesus, de se humilhar,
de realmente dizer: Senhor, eu não sou nada, faz através de mim. Eu esqueço, sabe, tudo aquilo que muitas vezes é a minha experiência, aquilo que eu adquiri durante muitos anos, eu não quero mais isso para mim, faz através de mim. Pare de tentar fazer coisas que você muitas vezes acha que está preparado, mas não está. Se renda diante do Senhor, se quebrante diante dEle, se humilhe diante dEle. A sua alma, a nossa alma precisa ser quebrada. Alma viva demais não vê o rio fluindo. Às vezes, alguns irmãos vêm conversar comigo de problemas entre um e outro. E sempre quando alguém vem reportar um problema de um outro irmão para mim, eu falo assim: esquece o outro, e você? Sabe por quê? Só acontece um problema entre duas pessoas quando um dos dois está vivo demais. Porque quem está morto não se preocupa em estar certo. Quem está morto, ele não tem, sabe, expectativa de querer ter razão. Quem está morto, ele simplesmente está morto. Quantos compreendem o que eu estou falando? Nenhum amém. Foi fraco, mas está valendo. Está melhorando. A nossa alma precisa ser quebrantada diante de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, lá no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Há muitas pessoas que sempre se acham corretas, não admitem o erro, não admitem que estão errados. Sempre que são questionados ou corrigidos, elas mostram as garras. Da coisa. O que você pensa que é para falar assim comigo? Muitas vezes, quando são pressionadas por algo, elas se manifestam. Por quê? Porque está vivo demais, não está quebrantado. Mas quando nós nos quebrantamos a nossa alma e somos tocados, olha, irmãos, Jacó, ele teve uma experiência profunda com Deus. Um dia ele lutou com um anjo, o anjo tocou na coxa, e ele começou a mancar. Quando nós somos tocados pelo Senhor, nós sempre vamos andar mancando. Você sabe o que significa andar mancando? É não ser inteiro, é ser quebrantado. Irmãos que são quebrantados, eles são transformados. Quem não é quebrantado, não é transformado. Desconfie de pessoas que não andam mancando. Quem anda mancando não consegue dar coisa. A coxa está deslocada, o Espírito tocou, ele é diferente. Olha o que a Bíblia fala, Salmos 34, 18. Vamos ler todo mundo junto? No 3, vamos lá, 1, 2, 3. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Salmos capítulo 51, versículo 17, abre para a gente rapidinho. Salmos capítulo 51, versículo 17, vamos ler todos juntos mais uma vez, 1, 2, 3, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se a alma não foi quebrada, o espírito não pode fluir. Se não há alma quebrantada, não há rio fluindo. Pessoas quebrantadas exalam bom perfume, porque o vaso foi quebrado. Quando o rio flui de alguém quebrantado, todo mundo bebe dessa água. Isso é interessante. A Bíblia fala que quando Moisés feriu a rocha, a água saiu. E não foi só ele que bebeu, mas todo mundo que estava à volta. Sabe o que significa? Irmãos quebrantados de alma, quem está perto dele, bebe da fonte da água que jorra dele. É bom estar perto de gente quebrantada. É bom estar perto de crente espiritual. Mas em contrapartida é muito ruim estar do lado de gente que é viva demais. Ele está sempre certo. Nada está bom para ele. Ele está sempre exigindo mais. Mas aqueles que são quebrantados, são humildes, são simples. Por quê? Porque exalam o Espírito de Cristo, o perfume de Cristo. Jesus, ele tinha, e ele fluía completamente no Espírito, que até criança queria estar perto dele. Por quê? Porque as crianças sentiam esse perfume.
Quebrante seu coração nessa noite. Você vai ver o Espírito fluindo e o perfume fluindo dentro de você e as águas da vida fluindo na sua vida. Quem está vivo demais não percebe o Espírito fluindo no seu coração. Pessoas quebrantadas são aqueles que decidiram morrer e ir para a cruz. Sabe, irmãos, a razão muita gente quer ter. E se você tem a razão, parabéns, muito bom. Mas ir para a cruz é melhor do que ter razão. Sabe por que muitas vezes dá problemas no casamento? Porque tem sempre alguém querendo ter razão. Sabe por que muitas vezes há problemas dentro da vida da igreja? Porque há sempre alguém procurando ter essa razão. Eu não estou falando que às vezes em algum momento o irmão ou outro vai falhar e que ele não vai ser disciplinado ou então corrigido. É óbvio que vai. Dentro da vida da igreja há isso. Mas quando você é quebrantado, você não fica ofendido. Sabe por quê? Porque a justiça própria não está mais no seu coração. Quem está morto não se ofende. Quem está morto não ofende. Quem está morto não fica magoado. Quem está morto também, sabe, não produz coisas ruins ao seu redor. É só quem está vivo demais. Quem está morto, ele vive a experiência de Cristo. Quantos conseguem compreender o que eu estou dizendo? A experiência do rio, e você sentir esse rio fluindo de dentro de você, não é algo que Deus limita, ou então Deus quer apenas para alguns, não. Está ligado a uma posição. Se há trono na sua vida, trono de Deus, governo, senhorio, se é conduzido pelo Espírito, vai haver fluir. Se você realmente se expõe ao Senhor e a palavra dele, vai haver fluir do rio. Se você é alguém quebrantado de alma, crente espiritual, nascido de novo, vai haver fluir. Agora, se porventura essas coisas não são realidade na sua vida, não vai haver fluir do Espírito, não vai haver fluir do rio. Quantos compreendem o que eu estou falando? E por último, nós vemos algo poderoso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Só experimenta do rio quem tem sede. Quem tem sede. Apocalipse 21, versículo 6 vai dizer: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Só bebe de Deus quem tem sede dele. Só experimenta da água quem tem sede dela. Deus não força ninguém a experimentar. Deus não força ninguém a fluir desse rio. Só experimenta dessa água e desse rio quem tem sede dele. Mas nós precisamos ser honestos. Nós temos mesmo essa sede de Deus? Eu gosto de Salmos capítulo 42. Abre pra gente, Salmos 42. Ter sede de Deus, o salmista ele ilustra perfeitamente nesse capítulo. Salmos capítulo 42. Abre pra gente. Salmos capítulo 42. Olha o que diz o versículo 1. Como a corça, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Às vezes a gente lê esse versículo e não tem noção do que o salmista está querendo dizer. Mas ele sabe exatamente quando ele faz um paralelo do coração sedento por Deus, como a corça suspirando pelas águas. A corça, ela é um animal que se ela ficar 2, 3, 4, 5 dias sem água, acontece um fenômeno no corpo dela. E o corpo dela começa a rachar, a pele dela começa a ver fissuras, rachaduras, que vão produzir um odor. E esse odor chama a atenção dos predadores. Então a corça, quando ela começa a ficar sem muita água, a pele dela começa a emitir um sinal de alerta para os predadores ao seu redor. E os predadores, quando sentem o cheiro, eles sabem que tem uma corça prestes a morrer.
É por isso que quando ela chega nesse estágio de ficar muito tempo sem água, ela começa a entrar em desespero, e ela começa a suspirar pelas águas, porque ela sabe que se ela não encontrar água, ela vai morrer, ou vai morrer de sede, ou o predador vai atacar ela. É isso que o salmista está falando. Sabe o que o salmista está dizendo? Que quando nós ficamos muito tempo sem água, a gente chama a atenção de predadores. É o entretenimento, o diabo, o mundo, o pecado, que quando a gente se afasta das águas, nós somos facilmente presos para os predadores, que roubam nossa energia, que roubam nosso tempo, que roubam nossa vida com Deus. Que quando a gente se afasta e fica muito tempo sem água, esses predadores consomem quem nós somos. Por isso tem muita gente perdendo a vida para o celular, por isso tem muita gente perdendo a vida para as coisas naturais desse mundo. Por quê? Porque já afastou das águas há muito tempo, já está emitindo odor, o predador já veio e já traçou, já comeu. Por isso tem muita gente morrendo. E é muito ruim quando o beber a água ou comer uma comida se torna uma prescrição, sabe, médica, uma receita médica. Tem gente que não gosta de beber água, tem gente que não, pastor, mas eu não sinto sede em beber água. Mas quando você não bebe água, causam problemas terríveis na sua saúde, que aí você vai no médico, o que o médico fala? Você vai ter que beber água, senão você vai ficar doente e você vai morrer. É muito ruim quando isso é uma prescrição médica, mas às vezes você bebe, mesmo sem querer, porque é bom, vai fazer bem para você. É óbvio que não é o ideal, é muito bom quando você chega em casa, em calor, você toma aquela água gelada, que sacia a sede. Você pode tomar qualquer coisa, suco, refrigerante, nada disso mata a sede. O que mata a sede? Água mata a sede. É isso que o salmista estava dizendo, que assim como a corça suspira pelas águas, porque ela sabe que se ela não tiver, ela vai morrer, assim devemos ser nós devemos suspirar por essas águas, por esse rio, por essa vida que flui, porque sabemos que se nós não tivermos ela, nós vamos morrer. Talvez você pode pensar, pastor, sendo bem sincero, eu não tenho esse desejo. E é verdade, talvez muitos de nós não temos esse desejo pelo Senhor, e essa tem sido a minha oração nesses dias, porque eu me encontrei nessa verdade. Eu não tenho tido o desejo profundo de querer a Deus. E o Senhor falou algo comigo. A Bíblia fala que o querer e o realizar é dele. Se você não tem essa sede pelo Senhor e pelo rio da vida, peça a Ele, peça sede, peça desejo profundo, seja honesto, abra seu coração, fala: Senhor, a verdade é que eu não tenho sede como eu deveria, eu não quero buscar o Senhor como eu deveria, eu busco mais as outras coisas, eu me apego mais às outras coisas, mas gera em mim esse desejo, gera em mim essa sede, porque eu quero beber dessas águas, gera em mim esse coração, sabe, como esse salmista está dizendo, ninguém bebe de Deus numa atitude passiva, ninguém experimenta das águas parado. Se você não tem sede hoje, beba água, ainda que não há prescrição médica. Quinta-feira nós estamos aqui orando, saia da sua casa, venha para cá. Eu tenho dificuldade de orar em casa, venha orar no prédio com a gente, esteja na célula, esteja vinculado, esteja unido aos irmãos, invente coisas para vocês estarem juntos, orando, buscando ao Senhor. Quando você começar a fazer isso, isso vai gerar algo dentro do seu coração, você vai começar a perceber essa sede vindo de dentro de você. Quanto mais você tem contato com essas águas, mais você vai querer essas águas. Quanto mais você percebe o rio fluindo de dentro de você, mais você vai querer esse rio fluindo de dentro de você, porque, irmãos, é muito bom. Quando você sente o rio, eu não sei se você já teve essa sensação, de você perceber que dentro de você saiu virtude, que quando você falou, não foi você, foi Deus, que quando você estendeu a mão, você sabe que não foi você, foi Deus. Quando você experimenta disso, você quer mais isso,
E quanto mais você quer, mais você vai ter. Quantos entendem isso? Fica de pé onde você está.